Sejam bem-vindos ao sexto capítulo da nossa jornada Provérbios. Haja visto que estamos cada dia vencendo um desafio da leitura bíblica, da oração, de se aproximar de Deus, de ouvir uma palavra de confronto. Então, esses dias têm sido dias de revelação para mim e para a sua vida. Existem muitas pessoas que há muito tempo não têm um contato tão frequente com a Bíblia. E eu quero que você me diga como tem sido essa semana a partir do momento que está tendo esse período de leitura e de busca pela presença de Deus. Vamos interagir aqui para eu poder compreender se isso está fazendo sentido para a sua vida ou se estamos perdendo tempo. Porque existe um negócio aqui. Nós precisamos fazer um trato. E o trato é esse. Eu dou 100% de mim e você dá 100% de você. Porque como aquilo que não te confronta, não te transforma. Então a minha função é falar coisas que vão transformar a sua vida. Então eu quero te convidar para isso. Ter um tempo de qualidade, fazer valer o seu tempo. E por isso que eu me empenho para fazer isso. E quero que você tenha esse compromisso de qualificar esse tempo, tornar esse tempo precioso, para que a nossa vida seja uma bênção. Tá certo? Provérbios capítulo 6. Filho meu, não fique, se ficou por fiador do teu irmão e se deste a mão ao estranho, se enredou com as palavras dos teus lábios e se te prendeu com as palavras da tua boca, então faze isso, filho meu, para livrar-te, pois caístes nas mãos do seu companheiro. Vai, te humilha e importuna ao teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repousa as suas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, como a ave da mão do passarinheiro. Olha que interessante. Existem pecados que arruinam a nossa vida sem que a gente perceba. O provérbio de número 6 é um capítulo extraordinário, porque ele reúne vários assuntos aparentemente desconexos. Ele vai falar sobre dívida, preguiça, engano, perversidade, imoralidade sexual, porém existe uma conexão profunda entre eles. O tema central desse capítulo é como pequenas decisões imprudentes podem destruir lentamente a nossa vida. É isso mesmo. Salomão não está tratando apenas de grandes pecados. Ele expõe comportamentos que muitos consideram insignificantes, mas que possuem um poder destrutivo na sua vida. Não tem aqueles caras que têm aquele pecado de estimação? Não, mas eu faço isso. Não tem os caras que inventaram agora a mentira branca? Tem a mentira branca. Eu não sabia nem que tinha cor, mas tudo bem. Eu faço isso, mas não é por querer. Quando eu vi, já fiz. Rapaz, tome cuidado. Isso aí está lhe destruindo. Nos 5 primeiros versículos, nós vemos Salomão dando um aviso. Se você ficou por fiador do teu próximo, no antigo Israel, tornar-se fiador de alguém significava assumir integralmente a dívida de outra pessoa,
Salomão não condena a generosidade, ele condena a imprudência. O texto mostra alguém preso pelas próprias palavras. Ele disse: você está enredado pelos teus próprios lábios. E agora vem a revelação surpreendente disso. No pensamento hebraico, a fala não era vista apenas como comunicação. Você se lembra que Deus criou tudo pela palavra? Haja luz e houve luz, separa a água da terra, que haja estrelas, que haja céus, que haja tudo. E isso se criou através da palavra. Deus criou tudo através da palavra. Os seres humanos refletem essa característica em escala menor. Tem um dos Salmos capítulo 8, se eu não estou enganado, que diz que o Senhor fez o homem um pouco menor que ele mesmo. Ou seja, maior que o ser humano somente Deus. O texto diz assim: quem é o homem para que se lembres dele, para que o visite, pois o criou, apenas menor do que o Senhor mesmo. Então os seres humanos refletem essa característica em escala menor, a escala de Deus, só que menor. Por isso Salomão ensina: uma decisão verbal precipitada pode aprisionar uma pessoa por anos. Quantas crises financeiras começam com a assinatura feita em poucos minutos? Então, começar a profetizar coisas novas na sua vida é importante, porque a fala é um sensor de criação. Você fala e isso se cria na atmosfera da sua vida. Outro sim é não fazer acordos que você vai sofrer depois. Então é melhor não fazer acordos que serão ruins para a sua vida. Se esse acordo ainda vem de uma pessoa duvidosa, aí você tem que pular fora. Comece a analisar os acordos que você vai entrar. Versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Ela não tem chefe, nem oficial, nem dominador. Contudo, no verão prepara o seu pão, e no tempo da colheita junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar e um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Olha, é o segundo assunto que Salomão trata aqui. Primeiro, dos contratos verbais que nós assinamos, que nos colocam em risco. Aí ele dá um alerta: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Essa é uma das observações mais fascinantes da Bíblia. Salomão provavelmente observou as formigas no campo ao redor de Jerusalém. Ele percebeu algo extraordinário. Elas trabalham sem supervisão, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante. A observação surpreendente aqui é: a palavra preguiçoso no hebraico é atsel, A-T-S-E-L, que não descreve alguém incapaz, descreve alguém que sempre adia as coisas. O problema não é a falta de capacidade, o problema é a falta de ação. O preguiçoso vive na ilusão do depois. Depois eu oro, depois eu estudo, depois eu mudo, depois eu perdoo, depois eu começo. Depois. E o depois nunca chega na vida desse cara. Então, o negócio é: pensou em fazer alguma coisa, aplique isso na sua vida hoje. Deixa o depois para agora, faça agora. Comece a fazer as coisas agora. Orar depois, não, ore agora. Estudar depois, estude agora. Mudar depois, mude agora. Perdoar depois, perdoe agora. Comece agora. Pare com isso.
Não seja alguém que deixa as coisas para depois. Você não é um preguiçoso, você é um procrastinador. Então comece a mudar isso em nome de Jesus. O princípio espiritual da formiga é: a formiga trabalha hoje para necessidades futuras. O preguiçoso vive ignorando o amanhã. Essa é a diferença entre tolos e sábios. Os maiores desastres espirituais raramente acontecem em um único dia. São resultados de anos de negligência. Olha só, não tem as pessoas que... Os caras que vão na academia, que ficam fortes, eles não vão um dia e ficam fortes. É um trabalho de longo prazo. Os caras também gordinhos não ficaram gordos em comer um cachorro quente. Ficaram gordos comendo uma série de cachorro quentes. Os que têm problemas de coração, de diabetes, de uma série de coisas, eles não receberam esse problema da noite para o dia. É uma série de decisões que levaram a esse resultado. Ou seja, resultados de anos de negligência culminaram nisso. Ninguém acorda distante de Deus de repente. Não tem as pessoas que se esfriam espiritualmente? Ela não se esfriou da noite para o dia. São tempo. É tempo longe de Deus. Muito tempo longe de Deus. Você vai acordando distante dele. A distância foi construída lentamente na sua vida. Então comece a fazer o caminho oposto. Buscar a presença de Deus. Buscar novos resultados. Mas eu já tenho 40, já tenho 50, já tenho 30, já tenho 16. Tem gente com 16 anos dizendo que a vida acabou. Pelo amor de Deus. Põe a mão na consciência, tá ficando doido. Todo mundo tem um momento de recomeço. O recomeço é algo divino, é uma bênção divina para um futuro extraordinário. Então recomece. Versículo 12. O homem de Belial, o homem vil, anda com perversidade na boca, pisca os olhos, faz sinais com os pés e acena com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, semeando contendas. Pelo que a destruição virá repentinamente, subitamente será destruído, sem que haja remédio. Olha o que Salomão está dizendo. O homem maligno, o homem de Belial. A palavra de Belial significa algo como inútil, perverso, sem valor moral. Aqui nós encontramos um retrato psicológico impressionante. Salomão descreve alguém que mente, manipula, cria conflitos, usa sinais secretos e que planeja o mal. Observe a progressão disso. Primeiro o coração produz perversidade, depois o corpo expressa com os olhos, pés, dedos e boca. A Bíblia ensina repetidamente que a corrupção externa nasce de uma corrupção interna. É isso mesmo. Toda corrupção externa, ela se propaga de uma corrupção interna. Lembra que falei do livro que citei há 2 capítulos atrás? Pensamento gera um sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. Pensamento, sentimento, ação, resultado. Pensamento, sentimento, ação e os resultados. Então, toda corrupção externa, ela nasce como uma corrupção interna. Então comece a mudar isso. Não seja um homem de Belial, nem na sua vida, nem na vida dos outros. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que a sua alma abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa,
mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos, pés que se apressam para correr ao mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os seus irmãos. Essa é uma das passagens mais impressionantes de todo o livro. 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Na literatura hebraica, isso é chamado de progressão numérica. O último item recebe destaque especial. São 7 coisas: os olhos arrogantes, uma língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama perversidade, pés que correm para o mal, testemunha falsa e o que semeia discórdia entre irmãos. E aqui está uma descoberta surpreendente. Muitas pessoas imaginam que o pecado mais odiado por Deus sejam apenas os pecados sexuais, mas nessa lista não aparece nenhum pecado. O pecado mais destacado é criar divisão entre irmãos. Por quê? Porque Deus é um Deus de comunhão. Desde a Trindade, nós vemos a perfeita unidade de Deus. Quem promove divisão ataca algo que reflete a própria natureza divina. Isso ajuda a entender por que a fofoca, a intriga e facções são tratadas seriamente nas Escrituras. Então, Deus ele não está aqui dizendo que pecados só são pecados sexuais, tomar cachaça, fumar maconha, tem mais pecados. Mas está falando aqui que o fofoqueiro às vezes é pior do que um cara que é adúltero. Eu não estou defendendo nada, eu só estou dando um exemplo. Então, minha gente, precisamos mudar esse conceito da nossa vida. Deus não falou nenhuma vez aqui que pecado sexual é um dos maiores pecados. Ele está falando, eu não estou defendendo aqui problemas. Eu estou dizendo 6 coisas que o Senhor abomina, que o Senhor odeia, e 7 que a sua alma abomina. Língua mentirosa, olhos altivos, mãos que se apressam a fazer o mal, pés que correm para o mal, testemunha falsa, e aquele que lança discórdia entre os irmãos. Então, mudar esses princípios na nossa vida é muito importante. Seja uma língua boa, olhos que tenham vontade de ajudar os outros, as mãos que trabalham para promover o reino, aquele que traz somente boas novas. Isso é importante para o reino de Deus. Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não deixes o ensino da sua mãe. Ata-os perpetuamente a teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiarão, e quando te deitares, te guardarão. Quando acordares, falarão contigo, porque estes mandamentos são lâmpadas, e este ensino é luz, e as correções da disciplina são caminho da vida. Desculpe. Olha, porque o mandamento é como lâmpada e a instrução é luz. Aqui Salomão utiliza a mesma linguagem do Salmo 119. A palavra de Deus não existe apenas para informar, ela existe para iluminar a nossa vida. E um detalhe profundo, a lâmpada não mostra toda a estrada, ela mostra apenas o próximo passo. Deus normalmente ele não revela o mapa inteiro da nossa vida. Ele fornece o suficiente para dar o próximo passo de obediência. Então, lâmpadas, elas não fornecem a estrada toda, é só o próximo passo. Então, o que estamos fazendo aqui é cada dia revelando um passo novo na sua vida, à luz da palavra de Deus. E é isso que quero que vocês compreendam.
fornecer luz para dar o próximo passo de obediência diante de Deus. Versículo 25. Não cobices o teu próximo, não cobices no teu coração a sua formosura. Opa, peraí, acho que não é o versículo 25, não. Versículo 24. Não cobices no teu coração para te guardar da mulher imoral e da sedução da língua adúltera. 25. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem deixes prender pelos seus olhos. Pois a prostituta te reduz a um bocado de pão, e a adúltera a caça da tua própria vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as vestes se queimem? Andará alguém sobre brasas, sem que os seus pés se queimem? Assim é o que dorme com a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não é desprezado o ladrão que furta para saciar a sua alma, quando está morrendo de fome. Contudo, se for apanhado, pagará 7 vezes mais, ainda que lhe custe todos os seus bens da sua casa. O que, porém, adultéria com a mulher tem falta de entendimento. O que faz tal coisa destrói a sua alma. Açoites e vexame encontrará. Olha só o que está dizendo. O que, porém, adultera com a mulher tem falta de entendimento, e tal coisa destrói a sua alma. Açoites e vexame encontrará, e a sua vergonha nunca se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, e ele não terá compaixão no dia da vingança. Não aceitará compensação alguma. Rejeitará o suborno, por maior que seja. Olha como Salomão ele descreve esse pecado. O adultério é um fogo que não pode ser controlado. Essa seção desse capítulo aprofunda o tema que nós iniciamos no capítulo 5. Tomará alguém fogo no seu peito, sem que as vestes se queimem? A resposta é óbvia. Não. E aqui Salomão ele usa a metáfora do fogo muito importante, de forma muito inteligente. O fogo tem 2 características. Número 1, é atraente. Número 2, é destrutivo. É atraente e destrutivo. Quando está na lareira, aquece a sua casa. Quando escapa da lareira, destrói a sua casa. O mesmo princípio vale para a sexualidade. Dentro da aliança, ela produz vida. Fora da aliança, ela produz destruição. Uma observação cultural fascinante que Salomão descreve aqui. Nos versículos finais, Salomão afirma que o ladrão pode até restituir o que roubou, mas o adúltero produz feridas que o dinheiro não consegue reparar. No Antigo Oriente, muitos crimes podiam ser resolvidos com compensação financeira. Salomão argumenta que certas feridas emocionais e relacionais não podem simplesmente ser apagadas. Existem consequências que vão durar para sempre. Então, existe uma estrutura oculta nesse capítulo 6. Estudiosos observam que o capítulo inteiro trata de 3 tipos de autodestruição. Financeira, no capítulo 1 ao 5, o fiador imprudente acaba se dando mal. O profissional, a área profissional vai ruim, do capítulo 6 ao 11, porque o cara tem preguiça. E a moral, do 12 ao 35, engano, divisão e imoralidade. A mensagem é clara e simples. O ser humano pode arruinar a sua vida em 3 áreas principais:
pelo uso imprudente do dinheiro, pela negligência ao trabalho e pela corrupção do caráter. Isso está ligado a Cristo. Provérbios 6 descreve tudo aquilo que Cristo veio restaurar. Onde há preguiça, ele chama para a vigilância. Onde existe mentira, ele é a verdade. Onde existe divisão, ele reconcilia. Onde existe impureza, ele purifica. Onde existe escravidão ao pecado, ele oferece libertação. Então, o caráter é construído ou destruído pelas escolhas diárias. Quem aprende a ser fiel nas pequenas decisões vai evitar grandes ruínas. Eu espero estar te ajudando de alguma forma. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a nossa vida. Se você chegou até aqui, comente alguma coisa, compartilhe com seus amigos, faça mais pessoas serem abençoadas através disso. Pai, em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor esse dia e pedimos a Ti, meu Pai, que nos ajude a vencer os desafios diários. Que essa luz que o Senhor traz sobre nós venha mover-se de forma poderosa na nossa vida. Manifeste, Senhor, o seu cuidado, repreendendo, Senhor, as ações do maligno contra nós, nos fazendo fazer acordos que serão benéficos para a nossa alma. Dai-nos, Senhor, a sua bênção para esse dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amanhã a gente se encontra para o capítulo 7. Um grande abraço, fica na paz.